Quando o lenhador solitário Joaquim Silveira desembolsou 50.000 réis em 1847, no interior do Paraná, acreditava estar apenas estendendo a mão para ajudar a filha de um homem desesperado. O que ele não imaginava é que a jovem Clara trazia consigo um segredo escondido no ventre, um mistério que parecia ser a resposta para quase 2 décadas de orações sussurradas entre os pinheiros gigantes que cercavam sua choupana. O inverno ameaçava com sua fúria gélida, prestes a destruir tudo o que Joaquim, em silêncio, ainda ousava sonhar. Com movimentos ritmados e firmes, Joaquim fincava seu machado no tronco de um pinheiro imenso, fazendo as lascas voarem como pequenas fagulhas de abelha em fúria. O som ressoava pelos montes da Serra do Mar, como se o céu trovejasse, mas nunca havia resposta. Era sempre o mesmo silêncio, repetido todas as manhãs há 3 longos anos, desde que construiu sua casa, de madeira, nas matas profundas da região. Enquanto muitos migravam para ali com esposas, filhos e esperanças de cultivar lavouras vastas, ele chegou sozinho, e assim permaneceu. Joaquim ouvia os outros trabalhadores do acampamento logo ao amanhecer, falando com alegria sobre os bolos, feitos pelas esposas ou sobre as palavras balbuciadas pelos filhos. Ele ouvia tudo calado, com um sorriso contido, fingindo que aquelas histórias não cortavam seu coração como lâminas. Escondia sua solidão atrás de piadas prontas e horas de trabalho pesado, mas as árvores sabiam da verdade. Elas eram suas únicas confidentes, testemunhas de suas preces e lamentos, sabendo que tudo o que ele realmente queria era alguém com quem dividir sua vida simples e honesta. O acampamento de extração fervilhava de vozes e ferramentas ao amanhecer. Joaquim observava à distância, sentado num toco, enquanto afiava sua lâmina. O Tião Gadelha resmungava sobre as cortinas novas que a esposa escolheu. O jovem Caíque se gabava de ter ensinado o filho a fazer brinquedos com madeira. Até mesmo o rabugento, seu antenor, sorria ao lembrar das cartas da filha que estudava em Campinas. "Bom dia, Silveira!" gritou o cozinheiro do grupo. "Zé Muniz vai vir pro almoço de domingo? Dona Marta vai fazer o tal do doce de maçã." Joaquim forçou um sorriso. "Agradeço, Zé, mas tenho lenha para cortar." Era a desculpa de sempre. A verdade é que sentar àquela mesa cercado de risos e famílias fazia doer mais que comer sozinho. No seu chalé, pelo menos, dava para fingir que o silêncio era uma escolha. Mesmo com seu jeito reservado, o trabalho de Joaquim era admirado. Cada árvore tombava exatamente onde ele queria. Não era sorte, era técnica, resultado de anos de prática, sensibilidade e talento nato. Os outros respeitavam sua habilidade, embora poucos entendessem sua decisão de viver isolado. "Esse homem lê as árvores como o padre lê a Bíblia", dizia o encarregado, seu Breno, mas árvore nenhuma ria das suas piadas. Nenhuma árvore o abraçava nas tempestades. Nenhuma árvore se sentava à mesa para jantar. E é por isso que, conforme o sol subia no céu, ele acelerava os movimentos, como se correr bastasse para escapar da dor que sempre o alcançava no final do dia. Durante a pausa para o almoço, ele se afastava do grupo e comia seu pedaço de pão com carne seca, enquanto os demais compartilhavam histórias e fumo de rolo. As vozes misturadas lembravam os cultos da infância, quando Joaquim ainda acreditava que orações recebiam resposta rápida. "Você sabia, Silveira?" disse Caíque, se aproximando com um sanduíche na mão. "Tem uma família nova lá, da vila, com 3 filhas que são um encanto. Quem sabe você..." "Tô bem assim", interrompeu Joaquim sem rudeza. O rapaz só queria ajudar, mas Joaquim já tinha tentado cortejar no passado, ainda na cidade de São João del Rei. As moças olhavam suas mãos calejadas e seu jeito calado, e preferiam rapazes mais falantes, com promessas fáceis e futuro garantido.
Tarde passou em um compasso ritmado. Machado, pausa, machado, pausa. Cada golpe se alinhava com o coração de Joaquim, forte, constante e solitário. Os colegas trabalhavam em duplas, conversando para passar o tempo. Joaquim preferia o silêncio da própria cabeça, mesmo quando os pensamentos escureciam como as sombras do entardecer. Ao final da jornada, guardou suas ferramentas e seguiu para casa. Seu chalé, no meio da clareira que ele mesmo abriu, era pequeno, mas robusto, com janelas de vidro que refletiam os últimos raios do sol. A fumaça da lareira subia pelo telhado de toras, e por um instante ele quase acreditou que alguém o esperava, dentro. Mas o feitiço se quebrava assim que abria a porta. Um prato só na mesa, uma poltrona diante da lareira, uma cama feita para dois, ainda vazia. Acendeu o lampião e preparou a janta. Feijão, pão e um pedaço de carne defumada. Gosto era bom, mas a ausência de companhia transformava cada refeição em algo sem cor. Tentou ler um dos livros surrados que guardava, mas as páginas só o lembravam que até os personagens de papel tinham com quem dividir a vida. Depois da janta, sentou-se ao pé da lareira e pegou sua faquinha de entalhar. Moldar madeira ajudava a acalmar a mente. Tinha talento para esculpir bichinhos e pequenas caixas. Naquela noite, trabalhava em um berço minúsculo que cabia na palma da mão. Disse a si mesmo que era só treino, mas o coração sabia a verdade. Do lado de fora, o vento assobiava entre os galhos como uma cantiga triste. Joaquim jogou mais lenha no fogo e viu as chamas dançarem. Às vezes falava com o fogo, contava sobre o dia, os medos, os desejos. O fogo nunca interrompia, apenas estalava e respondia com seu brilho quente. Antes de dormir, ajoelhou-se diante do pequeno crucifixo pendurado na parede. Suas orações se tornaram curtas com o tempo, desgastadas pela espera. Senhor, sussurrou, não quero muito. Só alguém que veja paz no meu jeito quieto, e não estranheza. Tenho espaço aqui dentro e aqui em casa para uma família, se for da tua vontade. O crucifixo ficou em silêncio. A cabana rangeu levemente com o vento. Um corujão piou ao longe e de alguma parte do vale, outro respondeu. Joaquim apagou o lampião e se deitou, puxando sobre si as cobertas que sua mãe costurou. Amanhã traria mais árvores, mais esforço, mais noites idênticas àquela. Mas talvez, apenas talvez, o amanhã também pudesse trazer algo inesperado. Ele fechou os olhos, imaginando que o vento levava seus pedidos até os céus, entre as copas dos pinheiros centenários, pão fresquinho, saiu do forno agora. O grito atravessou a feira de sábado em Curitiba como um sino de igreja. Joaquim quase deixou cair o saco de pregos que carregava. Viera à cidade buscar mantimentos, café, farinha, os itens mensais que garantiam sua sobrevivência na serra. Mas naquele dia, o mercado parecia diferente, como se um fio invisível de expectativa pairasse sobre o lugar. Enquanto caminhava pelas ruas enlameadas de Santa Clara do Sul, interior do Rio Grande do Sul, Jonas sentiu um arrepio diferente percorrer a espinha. Não de frio, mas de uma sensação estranha, quase como se algo importante estivesse prestes a acontecer. As rodas das carroças rangiam sob o peso das mercadorias, enquanto cavalos relinchavam nervosos com o vento cortante do fim de outono. Crianças corriam entre as pernas dos adultos, perseguindo galinhas que haviam escapado dos caixotes. Senhoras, com vestidos desbotados, discutiam os preços dos legumes com fervor, enquanto homens se reuniam em volta do armazém, debatendo o clima e contratos de madeira. Jonas, que costumava passar rápido por esse tumulto depois de semanas recluso em sua chácara, hoje caminhava devagar, atento às expressões e às vozes que não o incluíam, mas que, de algum modo, chamavam sua atenção. Sara, venha aqui agora mesmo. A voz cortante fez Jonas se virar.
Ao lado da mercearia de seu Antônio, uma carroça surrada balançava sob o vento. Um homem magro, com os cabelos grisalhos despenteados, puxava pelo braço uma jovem, trazendo-a para junto de si com brutalidade. Mesmo a quase 10 metros de distância, Jonas viu as marcas arroxeadas no pulso dela e o modo como mantinha os ombros rígidos, suportando uma dor que parecia não ser só física. A moça, mais uma menina, talvez com 17 ou 18 anos, estava imóvel. Seu vestido, que um dia deve ter sido azul celeste, agora era uma mistura de retalhos gastos. Os cabelos castanhos, presos numa trança simples, caíam até a cintura. Havia nela uma dignidade silenciosa, um porte sereno, como os veados que Jonas via entre as clareiras quando caminhava sozinho pela mata. "Moço! Ei, moço!" Alguém chamou atrás dele. Jonas se virou e deu de cara com um garoto de uns 10 anos puxando a manga de seu casaco surrado. O senhor deixou cair isso. Na mão do menino, um saquinho de papel se desfazia, deixando grãos de café espalhados pela terra úmida. Jonas piscou, percebendo que tinha ficado tempo demais encarando a cena da carroça. "Obrigado, garoto." Pegou uma moeda do bolso e entregou ao menino, que sorriu com todos os dentes e correu até a barraca de doces da dona Cida. Quando Jonas voltou o olhar para o local de antes, o homem magro, agora visivelmente alterado, lhe falava em alto e bom som, com um pequeno grupo de curiosos que começava a se formar. A voz dele ecoava pela feira como um cutelo. "Ela é boa de serviço, forte como qualquer homem, sabe fazer tudo na cozinha. Se chama Sara. Está com 17, saudável, pronta para casar com um homem que enxergar um bom negócio quando vê um." Um burburinho se formou. Algumas mulheres balançaram a cabeça em desaprovação e saíram rapidamente. Alguns homens se aproximaram, observando Sara com o mesmo olhar que se daria a um animal de tração. Jonas viu o rosto dela empalidecer, mas ela manteve o queixo erguido. Não chorava, não implorava, apenas resistia. O tal homem que logo Jonas identificou como William Maciel não parava. "Lance inicial é R$ 200, disse ele com desespero mal disfarçado. "Mas por 250 fecho com quem garantir que vai cuidar dela como se deve, mesmo sendo, digamos, mercadoria já com uso." Aquelas palavras cortaram Jonas por dentro como uma lâmina. Ele viu a expressão de Sara vacilar por um instante, os olhos se apertando em vergonha, mas logo se recompôs, como quem já aprendeu a esconder a dor. Dentro de Jonas, algo se incendiou. Jonas não era estranho ao sofrimento. Em seus 34 anos, já tinha visto o bastante para reconhecer quando alguém havia perdido tudo. William Maciel vestia roupas largas demais. Os dedos tremiam como os de quem bebe escondido ou joga até a última moeda. Mas vender a própria filha? Aquilo ultrapassava qualquer limite. "Preciso do dinheiro hoje", Maciel insistiu, a voz subindo em nervosismo à medida que os interessados se afastavam. "O frio está chegando e as contas não esperam pelo verão." Foi quando Sara falou. Quase num sussurro, a voz dela atravessou o burburinho. "Pai, por favor, tem que ter outro jeito." O rosto de Maciel se contorceu numa mistura feia de vergonha e raiva. "Não começa, menina. Se tivesse sido mais decente, mais recatada, não estávamos nessa lama." Jonas não entendeu a acusação, mas viu como as palavras pesaram sobre ela como tapas. O rosto de Sara empalideceu. Depois corou, até assumir o branco quase sem vida de quem já não tem forças para brigar. A feira começou a esvaziar. O espetáculo havia perdido a novidade. Restaram poucos homens, cochichando entre si e lançando olhares a Sara que faziam os punhos de Jonas se fecharem por instinto. Ele conhecia aquele tipo, homens que confundem fragilidade com oportunidade. 220! Gritou alguém ao fundo.
Jonas virou-se e reconheceu Beto Hutchins, peão bruto de uma fazenda próxima, conhecido por tratar os animais com violência e as pessoas com grosseria. Tá de bom tamanho para moça com nome manchado. William Maciel arregalou os olhos, vendo ali uma última esperança. 250 fecha, seu Beto, vale cada centavo. Jonas observava. Sara encarava o chão, mas em um momento, seus olhos verdes encontraram os dele. E naquele olhar havia algo que atravessou Jonas como uma faca. Não só medo, mas um vazio, uma solidão que ele conhecia bem. Sem pensar duas vezes, Jonas deu um passo à frente. 300! Todos os rostos se voltaram para ele. William piscou, surpreso com a sorte repentina. Hutchins franziu a testa, cuspiu no chão e cruzou os braços. Sara o encarava, os olhos agora arregalados não em pavor, mas em algo que lembrava esperança. 300! Repetiu William, como quem confirma se ouviu direito. O senhor tá com esse dinheiro aí mesmo, moço? Jonas puxou devagar sua velha carteira de couro e começou a contar as notas. Era o fruto de meses juntando dinheiro, que ia para consertar o telhado e, quem sabe, comprar um cavalo novo. Mas olhando para Sara, firme mesmo quando tudo à sua volta desmoronava, Jonas soube. Aquilo valia mais do que conforto. 300 reais, afirmou firme, olhando diretamente para ela. Mas não é compra, é proposta de casamento, se a moça aceitar. A multidão, que já se dispersava, parou como se o tempo tivesse congelado. Aquilo era mais do que esperavam ver numa manhã comum de sábado. O rosto de Maciel se contorceu entre confusão e ganância, mas Jonas não tirou os olhos de Sara. Então, moça, disse ele, ignorando o pai dela, a escolha é sua. Eu só estendo a mão. Você decide se quer segurar. Meu nome é Jonas Ribeiro. Moro sozinho numa casinha de madeira, isolada nos arredores de Campos do Araçá, perto das antigas trilhas de madeireiros. Não é grande coisa, mas é um lar digno, silencioso e cheio de história. Não estou aqui para fazer nenhuma proposta indecente, nem quero que me interprete mal. Só queria saber se você toparia dividir uma vida comigo. Sara olhou fundo nos olhos dele, como se tentasse encontrar ali uma verdade escondida. Jonas torcia, em silêncio, para que ela enxergasse o que ele mesmo ainda não sabia explicar. Então ela respondeu, com voz firme e serena, sim, senhor Ribeiro, eu aceito me casar com o senhor. Aquelas palavras ficaram suspensas no ar como uma ponte invisível entre dois corações solitários. E quem visse de fora, juraria que aquele momento era apenas mais um encontro casual num mercadinho popular, quando na verdade era um milagre disfarçado de acaso. Naquela manhã fria, o aroma de pão assado tomou conta da casa de Jonas. Algo que não acontecia fazia mais de 2 décadas. Sara estava ali, em pé diante da velha mesa de peroba, as mãos cobertas de farinha e o rosto iluminado por uma paz estranha. Ela não era mais a mesma mulher assustada que ele conhecera no mercado há apenas 3 dias. Havia nela uma mudança sutil, como se a alma tivesse começado a se aquecer por dentro. Você não precisa se ocupar com tudo isso, Jonas comentou enquanto pendurava o casaco no gancho ao lado da porta. Suas botas sujas de barro deixavam marcas no chão de tábuas gastas, mas ela não parecia se incomodar. Eu quero ajudar, respondeu sem tirar os olhos da massa que moldava com gestos firmes. É o mínimo que posso fazer. Ele a observava em silêncio, admirando a habilidade com que ela movia as mãos, como se já tivesse preparado o pão 1000 vezes antes. Era impressionante como seus movimentos pareciam automáticos, ágeis e confiantes, como se cada gesto estivesse gravado em sua memória. Jonas começou a se perguntar que outras habilidades ela escondia e que o pai dela nunca mencionara. Aquele homem
Tinha falado de Sara como quem tenta vender um cavalo, destacando apenas o básico, como se ela fosse uma mercadoria qualquer. O fogo crepitava na lareira de pedra, lançando sombras dançantes pelas paredes de madeira. Lá fora, o vento assobiava entre os pinheiros e anunciava a chegada precoce do inverno. Jonas sentiu no corpo aquele frio antigo, o tipo que entranha nos ossos. Sara, disse ele com cuidado, a gente precisa conversar sobre o que vem depois. Ela parou de amassar a massa, ficando completamente imóvel, com os olhos voltados para baixo, como se buscasse respostas no pão inacabado. Jonas percebeu como ela parecia pequena ali dentro, quase frágil, como um passarinho que entra pela janela sem saber se pode confiar. Sobre o que exatamente? Ela perguntou com a voz baixa. Sobre a gente, sobre o que está acontecendo aqui. Ele respondeu, puxando uma cadeira e se sentando à mesa. Eu sei que seu pai decidiu tudo por você, sem te consultar. E, se você quiser ir embora, posso te ajudar. Juntei um pouco de dinheiro ao longo dos anos. Sara finalmente ergueu o olhar e fitou Jonas. Seus olhos verdes brilhavam, prestes a transbordar. Mas ela segurava as lágrimas com força. Ir para onde? Eu não tenho mais ninguém. A frase ficou incompleta, engasgada. Jonas respeitou o silêncio que se instalou. A massa sobre a mesa continuava crescendo, esquecida, aquecida pelo clima da cabana. Tem algo que eu preciso te contar, sussurrou Sara. Mas tenho medo que depois que souber você me mande embora. Jonas se inclinou na direção dela, com um tom calmo e seguro. Eu não vou te mandar embora. Seja o que for, a gente resolve juntos. Sara, visivelmente tensa, limpou a farinha das mãos com um pano úmido e foi até a janela. Lá fora, a mata já escurecia, e o reflexo dela no vidro parecia o de uma sombra hesitante. Meu pai não mentiu quando disse que sou forte, começou ela. Eu toco a fazenda sozinha desde os meus 12 anos. Sei cozinhar, costurar, cuidar de bicho, fazer remédio com planta do mato. Leio e escrevo melhor que muito homem da cidade. Jonas assentiu devagar. Tudo isso é admirável, Sara. Não entendo por que isso te faria temer minha reação. Ela virou o rosto, sem encará-lo. Porque tem mais. Tem algo que meu pai escondeu. Algo que o fez querer se livrar de mim a qualquer custo. Jonas permaneceu em silêncio. Ele já havia aprendido que forçar Sara a falar só a fazia se fechar. Então, esperou. Eu tô grávida, ela disse de repente, como quem tira uma pedra do peito com pressa, temendo que se doesse menos assim. As palavras ecoaram dentro de Jonas como o som de uma árvore desabando na floresta. Ele se recostou na cadeira, tentando processar o que acabara de ouvir. Um bebê, murmurou. Você tem ideia de quanto tempo? Ela abaixou a cabeça. Talvez uns 4 meses, mas não tenho certeza. A voz saiu quase como um sopro. Foi por isso que meu pai ficou tão desesperado. Ele dizia que nenhum homem aceitaria uma mulher esperando o filho de outro. Jonas se levantou e caminhou até a lareira. Ficou ali por um tempo, encarando as chamas, tentando organizar os pensamentos. Sara estava grávida. Aquilo mudava tudo. Ou talvez não. Ele se lembrou das muitas noites em que se ajoelhava naquela mesma cabana pedindo a Deus uma família. Imaginava uma esposa amorosa, filhos correndo pelos cantos. Nunca passou por sua cabeça que esse sonho pudesse chegar de um jeito tão inesperado. Foi alguém que você amava? Ele perguntou, ainda de costas para ela. Não, respondeu Sara, com uma firmeza amarga. Não foi escolha minha. Jonas entendeu naquele instante. Ela não tinha sido apenas deixada de lado pelo pai. Ela tinha sido machucada por alguém. E o pai, ao invés de protegê-la, quis se livrar dela. A raiva cresceu dentro dele como vapor numa chaleira esquecida, no fogo. Ele se virou devagar.
Sara continuava perto da mesa, abraçando a si mesma como se tentasse se manter inteira. Tão nova, tão assustada. O coração de Jonas apertou diante daquela imagem. Você quer esse bebê? Ele perguntou com gentileza. Ela arregalou os olhos, surpresa com a pergunta. O bebê? Você quer ficar com ele? Sara ficou em silêncio por alguns segundos. Eu fiquei apavorada no começo. Mas sim, acho que quero. Não é culpa dele a forma como foi gerado. Jonas fez que sim com a cabeça. Então a gente vai dar um jeito. Ela pareceu não entender. Você está dizendo que não vai me mandar embora? Ele respirou fundo. Sara, eu moro sozinho aqui há 15 anos. Toda noite peço a Deus que me dê uma família. Talvez não seja como eu sonhei, mas... Olhou ao redor da cabana que de repente parecia menos vazia. Talvez Deus responda de formas que a gente não espera. Sara desabou. Não com lágrimas contidas, mas com um choro profundo, soluçado, como quem tira um peso enorme do peito. Jonas se aproximou devagar e a envolveu com os braços, com o cuidado de quem segura algo precioso. Vai ficar tudo bem, ele disse num tom quase de oração. A gente vai dar conta. Jonas se aproximou com firmeza e olhou nos olhos de Sara. A gente vai dar um jeito nisso juntos. Não importa o que digam, que falem o que quiserem. Essa vida é nossa, não deles. Sara recuou um pouco, surpresa, e o encarou com um misto de receio e esperança. Você está falando sério? Perguntou com a voz trêmula. Tô sim, respondeu Jonas, com uma convicção que nem ele sabia que tinha. Essa criança vai precisar de um pai. Eu talvez não tenha dado o sangue dela, mas posso dar tudo o mais que importa. Pela primeira vez, desde que se conheceram, Sara esboçou um sorriso verdadeiro. Discreto, quase tímido, mas carregado de emoção. E agora, o que a gente faz? Jonas olhou em volta da casinha de madeira simples, no interior de Minas Gerais, como se a visse pela primeira vez. A gente vai precisar adaptar tudo por aqui. Um berço, roupinhas, mantimentos para o frio e muita fé, disse Jonas com voz prática, mas coração apertado. A cabana, afastada da cidade mais próxima, ficava a 3 horas de estrada de terra de Juiz de Fora. Não havia hospital por perto, e o inverno já mostrava sinais de que chegaria antes do previsto. Eles teriam que se preparar para um parto em plena zona rural, sem médico nem parteira. Agora é hora de se organizar, completou ele. Lá fora, o vento assobiava entre os eucaliptos, mas dentro da cabana algo havia mudado. O vazio que, por anos, morou ali agora dava lugar à esperança. Pela primeira vez em muito tempo, Jonas e Sara começavam a construir um futuro que jamais haviam imaginado. E cada pequeno detalhe parecia um passo em direção a algo grandioso. Certa manhã, enquanto rachava lenha atrás da casa, Jonas sentiu um floco de neve pousar em seu nariz. Ao erguer os olhos, viu o céu nublado de outubro e murmurou um palavrão entre os dentes. O frio estava chegando quase 2 meses antes do esperado, e eles não estavam prontos. Dentro da casa, Sara aprendia a costurar usando a velha máquina da mãe de Jonas, que estava encostada há anos. O som ritmado da agulha se tornara o pano de fundo dos dias. Ela costurava com cuidado, tentando transformar pedaços de tecido em pequenos agasalhos. A barriga dela já se destacava por baixo do vestido de algodão, e não havia mais como esconder. Jonas! Ela gritou da cozinha com urgência. Ele soltou o machado e correu até a casa com o coração disparado. Sara vinha sentindo contrações, leves durante a semana, e o hospital mais próximo ficava tão longe que, com neve, parecia impossível de alcançar. Mas quando ele entrou, ofegante e assustado, ela sorria. Estava em pé, ao lado da janela, com uma das mãos repousando sobre a barriga. Vem cá, sente isso, disse, estendendo a mão para ele. Jonas se aproximou e deixou que ela guiasse sua mão até o lado do ventre. No começo, não percebeu nada.
apenas o calor da pele dela. Mas, de repente, sentiu um leve empurrãozinho, como se alguém batesse de dentro para fora. Ele se mexeu, disse Sara, os olhos brilhando como se tivessem acabado de ver um milagre. Jonas olhou fixamente para a barriga dela, sem conseguir esconder o espanto. Em meio a tantas preocupações, ele nunca tinha parado para imaginar o que era sentir um filho se movendo antes de nascer. Aquilo tornava tudo real de uma forma indescritível. Dói? Ele perguntou com cuidado. Não, é maravilhoso. Parece que a gente está tendo uma conversa que só eu consigo entender, respondeu ela, ainda encantada. Eles ficaram ali, imóveis, esperando por mais um sinal. E quando o bebê se mexeu de novo, Jonas riu alto. Uma risada espontânea, daquelas que ele não soltava fazia anos. No entanto, o momento de paz foi interrompido pelo som de cavalos se aproximando. Jonas foi até a janela e viu 3 homens a cavalo vindo pela trilha. Reconheceu-os imediatamente. Tonho Albuquerque, Pedro Silveira e Zeca Lima, colegas do antigo acampamento madeireiro onde ele havia trabalhado. Nenhum deles sorria. Fica aqui dentro, disse ele para Sara e saiu para o alpendre, fechando a porta atrás de si. Boa tarde, pessoal. O que trouxe vocês até aqui? Tonho, o mais velho dos 3, pigarreou antes de falar. Precisamos conversar, Jonas. O pessoal da cidade está com umas preocupações. Jonas sentiu o maxilar se contrair. Preocupações. Sobre o quê? Tonho olhou na direção da casa. Sobre sua mulher e a situação dela. Jonas cruzou os braços. E desde quando a vida da gente virou assunto da cidade? Pedro entrou na conversa. Você sabe como o povo é, Jonas. Estão dizendo que não pega bem casar com uma mulher que já estava grávida. Dona Eulália, lá da mercearia, comentou que cristão de verdade não se mistura com gente que não segue os costumes. A indignação tomou conta de Jonas, mas ele manteve o tom calmo. E o que vocês querem, então? Zeca foi direto. Talvez fosse melhor vocês irem para outro lugar, pelo menos até a criança nascer e as coisas acalmarem. Jonas olhou bem nos olhos dos 3, um por um. Havia trabalhado com eles por anos. Ele tinha salvado a vida de Pedro quando uma árvore caiu torta e emprestado dinheiro para Tonho quando a esposa dele adoeceu. Agora, os mesmos homens estavam ali para dizer que ele devia sumir por causa de fofoca. Não, disse ele com firmeza. Tonho se espantou. Como é? Eu disse não. Esse terreno é meu, essa casa fui eu que levantei e essa mulher é minha companheira. Se o povo da cidade tem algum problema, que venham falar comigo, não com vocês. Pedro tentou argumentar. Jonas, seja sensato. Ele ergueu a mão, cortando a fala. Com todo respeito, sensato eu estou sendo. O que não é sensato é homem feito vir aqui no meio do mato me dizer como viver baseado no falatório de quem nem me conhece. Os 3 homens trocaram olhares. Jonas percebia que aquela reação não era a que esperavam. Zeca então soltou. Olha, a madeireira pode não querer mais contar contigo se a conversa continuar se espalhando. Jonas engoliu seco. Sem o emprego no corte de madeira, ele não teria como comprar o que precisavam para o parto e o inverno. Mas mesmo assim, manteve-se firme. Então eu dou um jeito, procuro outro trabalho. Tonho balançou a cabeça. Não tem outro trabalho por aqui, Jonas. Ainda mais com esse frio chegando. Encostado no batente da varanda, Jonas observava os homens que um dia chamou de amigos. Só então caiu a ficha. Aquele companheirismo sempre teve uma etiqueta com valor. Eles só o aceitavam enquanto ele se encaixava nos moldes deles. E agora exigiam que ele abrisse mão da mulher que, em poucos meses, trouxe mais alegria à sua alma do que 2 décadas inteiras de vida. Agradeço por terem vindo até aqui para conversar, disse Jonas com firmeza. Mas minha resposta continua a mesma. Não vou abandonar minha esposa, nem sair da casa que construí com tanto esforço.
Do lado de dentro, Sarah espiava pela cortina da cozinha, claramente assustada. Aquela cena a deixava tensa, e Jonas sentia a indignação crescer dentro do peito. Aqueles homens, com suas fofocas venenosas, estavam aterrorizando uma mulher grávida. "Pensa direito, Jonas", insistiu Bradley, um dos antigos parceiros de corte de madeira. "O inverno está chegando. Essa moça vai precisar de ajuda médica quando o bebê quiser nascer. E você sabe que não tem estrutura para isso aqui no sítio." Jonas apertou os punhos tentando manter a calma. "Eu dou conta." Bradley foi direto. "E se der errado? Se ela ou o bebê morrerem? Será que seu orgulho vai valer a pena?" As palavras doíam como pedras lançadas ao peito. Jonas vinha tentando não pensar nessas possibilidades, mas a verdade é que Bradley tocava num medo real. Sarah era delicada, e aquela era sua primeira gestação. As estatísticas não mentem. Partos podem ser imprevisíveis, especialmente em locais isolados, como aquele canto dos arredores de Visconde de Mauá. Mas ao olhar para o rosto de Sarah através da vidraça embaçada, Jonas sentiu seu coração tomar a decisão. "Vamos encarar o que vier", disse. Os três homens trocaram olhares, até que Bradley deu de ombros. "Então boa sorte, Jonas. Depois, não diga que não tentamos te ajudar." Sem mais uma palavra, montaram seus cavalos e foram embora, deixando Jonas sozinho na varanda enquanto os primeiros flocos espessos de neve começavam a cobrir o solo. Sarah abriu a porta devagar e saiu, envolvendo-se em um xale de lã. "O que eles queriam?" perguntou. "Nada que importe", respondeu Jonas, abraçando-a pelos ombros. Mas ambos sabiam, enquanto o vento empurrava os flocos contra a serra, que aquele inverno colocaria à prova não só o corpo, mas a alma dos dois. O bebê chegaria apenas na primavera, e até lá seriam meses de frio, distância de tudo, e a possibilidade real de que, no momento mais crítico, estivessem sozinhos. Naquela mesma noite, deitados lado a lado, enquanto o vento assobiava pelas frestas da cabana, Sarah sussurrou na escuridão. "Talvez eles estejam certos. Talvez eu devesse voltar para a cidade." Jonas segurou sua mão com firmeza. "Não, meu amor, estamos juntos nessa. Aconteça o que acontecer, vamos enfrentar como um só." Mas no fundo, envolto no breu da noite e no som ameaçador do vento, Jonas se perguntava se não teria acabado de tomar a pior decisão da sua vida. De repente, o som dos cascos invadiu o terreiro como trovão. O cavalo de William McKenna cruzou o portão como se fosse um raio rasgando o céu. Jonas deixou o machado cair quando ouviu aquele som. Ele conhecia bem. Era problema vindo em sua direção. Da janela da cozinha, pôde ver o rosto de Sarah, empalidecendo como farinha. Ela segurava com força a mesa de madeira, com dificuldade para se mover por causa da barriga. A voz de McKenna ecoou como o rugido de uma fera. "Sai para fora, Jonas! Temos contas para acertar!" Com passos firmes, Jonas foi se aproximando do visitante montado, os pés afundando na lama úmida da primavera. Atrás dele, ouviu o suspiro de medo vindo da janela aberta. Sabia o que aquilo significava. O bebê estava agitado. Sempre que se mexia assim, Sarah fazia aquele som. O Dr. Hartman, que os atendeu em Resende, alertara. O bebê sente tudo, especialmente o medo da mãe. E naquele momento Sarah estava em pânico. McKenna estava irreconhecível. As roupas sujas, a barba desgrenhada, o olhar afundado em olheiras densas, tudo denunciava noites mal dormidas e álcool em excesso. Mas o pior eram as mãos trêmulas, como folhas ao vento. Jonas reconhecia os sinais de quem havia bebido, mais do que o corpo podia aguentar. "O que você quer, McKenna?" perguntou, mantendo a voz firme e pausada. Anos cortando eucalipto no interior de Minas ensinaram. O medo mata mais rápido que um galho caindo de repente. "Quero o que é justo", respondeu McKenna com um sorriso torto.
Aquela moça que eu deixei com você só te trouxe problema. Olha o tamanho dela, carregando o filho de outro homem. Você foi enganado, Jonas. Eu mereço um reembolso. Jonas sentiu o sangue ferver. Ela é minha esposa agora. O que aconteceu antes não me importa. Mas McKenna cuspiu no chão. E esse filho dela pode ser de qualquer um. Talvez do filho do ferreiro, talvez daquele mascate que passou por aqui no verão. Quem sabe até seja meu. As palavras bateram como uma bofetada. De dentro da casa, Jonas ouviu o soluço abafado de Sara. Ela estava escutando tudo, e cada palavra era uma ferida aberta. Você está mentindo, disse Jonas, mas sua voz saiu baixa, insegura. McKenna sorriu como um lobo faminto que avista a presa ferida. Será? Então pergunta para ela. Vai lá, pergunta quem é o pai de verdade. Vê se ela consegue te encarar nos olhos e dizer a verdade. Dentro da casa, o choro de Sara se tornava mais profundo, mais dolorido. Jonas já tinha ouvido ela chorar em silêncio nas noites geladas, preocupada se seria uma boa mãe. Mas esse som era diferente. Era como se algo dentro dela estivesse se despedaçando. No limite do campo, outros homens começavam a se aproximar. Jonas reconheceu alguns rostos. Tomás Breno, um dos lenhadores da região, e outros que vinham atrás da confusão como urubus em carniça. Estavam ali por puro prazer, sedentos por fofoca. Mesmo que tudo isso seja verdade, disse Jonas, tentando manter a calma, nada muda. Sara continua sendo minha esposa, e aquele bebê será meu filho. McKenna gargalhou, quase caindo do cavalo. Você é um tonto, Jonas. Quando esse bebê nascer e não tiver sua cara, todo mundo da cidade vai saber que você foi feito de bobo. Tomás deu um passo à frente com um sorriso maldoso. Talvez McKenna tenha razão. Melhor cortar o prejuízo. Agora do que afundar ainda mais. Jonas olhou ao redor e viu os rostos o cercando como se fosse um espetáculo. Não era mais um marido defendendo sua esposa. Era só mais um homem sendo julgado por uma plateia faminta. Eram homens com quem Jonas dividira o suor da lida durante anos, colegas com quem partilhara o pão e oferecera ajuda nas horas difíceis. Agora, ali estavam eles, enfileirados, esperando ver sua queda, prontos para espalhar sua vergonha por toda a região de São Roque, como se fosse fofoca fresca de boteco. Com a voz baixa, mas firme, Jonas disse: "Saiam da minha propriedade." Do alto de seu cavalo, McKenna inclinou-se, franzindo a testa. "Como é que é?" Jonas não piscou. "Eu disse, vão embora, todos vocês." Cada palavra carregava mais firmeza, como quem finca os pés no chão da própria verdade. A Sara é minha esposa porque eu escolhi amá-la. Esse bebê é meu porque sou eu que vou criar, proteger e ensinar. E se alguém aí tiver algo contra isso, pode conversar com meu machado. O aviso pairou no ar como fumaça de fogueira, apagando lentamente. Jonas nunca foi de brigar, mas quase 2 décadas cortando madeira lhe deram ombros largos e braços capazes de partir troncos, ou costelas, se preciso fosse. Os lenhadores hesitaram, trocando olhares nervosos. O clima já não era de diversão, só McKenna permaneceu desafiador. Desceu do cavalo com um movimento lento e ameaçador. Ele se aproximou tanto que Jonas sentiu o cheiro azedo da bebida em sua respiração. "Me dá mais R$ 50, disse McKenna, o rosto avermelhado, "e eu não conto para ninguém o tipo de mulher que você levou para sua casa. 50, e eu mantenho segredo sobre o que ela fazia antes de você aparecer." Jonas encarou os olhos vermelhos e embaçados do outro e sentiu o estômago virar. Aquilo não era só chantagem. Era o grito amargo de um homem despedaçado por suas próprias escolhas. McKenna tinha perdido tudo: as terras, o respeito, a confiança da filha, e agora queria levar Jonas para o fundo do poço com ele. "Não", disse Jonas, sem rodeios.
O rosto de McKenna ficou vermelho como o céu de tempestade no sertão. Não? Você acha que pode simplesmente me dizer não? É exatamente isso que eu acho. Jonas deu um passo adiante, e dessa vez foi McKenna quem recuou. Você vendeu sua filha para pagar dívidas de jogo. Pegou meu dinheiro e sumiu como se nada tivesse acontecido. E agora quer mais, porque não consegue encarar o que fez? McKenna tentou protestar, mas sua mão já buscava o punhal preso ao cinto. Jonas foi mais rápido. Agarrou o pulso de McKenna antes que ele sequer tocasse o cabo da faca. Os anos empunhando o machado deixaram sua mão tão firme quanto uma morsa de ferro. McKenna arregalou os olhos, surpreso e assustado. Presta atenção, disse Jonas, num tom que cortava o ar como navalha. Você vai montar nesse cavalo e vai embora. E se eu te ver de novo por aqui, juro que não vai ter segunda chance. Entendeu? McKenna tentou se soltar, mas a força de Jonas era implacável. Os outros homens assistiam em silêncio, percebendo que aquele confronto estava longe de ser o espetáculo que esperavam. Finalmente, McKenna assentiu com a cabeça. Jonas soltou seu braço, deixando marcas vermelhas que latejavam como fogo. McKenna cambaleou de volta até o cavalo, murmurando, "Isso não acabou." "Já acabou sim", respondeu Jonas, sem tirar os olhos dele. Viu McKenna se afastar pela trilha de terra, seguido por lenhadores desapontados que esperavam por uma cena digna de lenda. Quando todos desapareceram, Jonas virou-se para a cabana. Na porta, Sarah observava com o rosto coberto de lágrimas, a mão pousada sobre a barriga, onde o filho deles crescia. "Desculpa", ela disse entre soluços. "Sinto muito que você tenha escutado tudo aquilo." Jonas caminhou até ela e a envolveu em seus braços, sentindo os chutes do bebê contra o peito. "Não se desculpe por veneno que não é seu. Nada daquilo me importa." Mas mesmo enquanto dizia isso, Jonas sentia uma dúvida silenciosa brotar dentro de si. As palavras de McKenna talvez tivessem plantado uma semente que ele não conseguia arrancar. Foi então que um grito rasgou a madrugada, mais cortante, que serrote atravessando madeira verde. Sarah estava em trabalho de parto. Jonas saltou da cama, desperto num instante, o coração disparando no peito como passarinho preso em gaiola. Ao lado dele, Sarah se contorcia, segurando a barriga com ambas as mãos. "É agora", ela arfou, lutando contra as ondas de dor. "Nosso filho está chegando." Jonas havia se preparado para esse momento por meses. Mas agora que ele havia chegado, sua mente parecia em branco. Trocou de roupa às pressas, quase tropeçando nas próprias botas. Com as mãos trêmulas, acendeu o lampião, enchendo a cabana com sombras que dançavam nas paredes. "Vou buscar o Dr. Samuel", disse ele, já puxando o casaco. "Não dá tempo", Sarah respondeu, ofegante. "Eu consigo sentir o bebê descendo. Tá vindo rápido demais." Lá fora, os primeiros pássaros ensaiavam seu canto, mas dentro da casa, o tempo parecia espesso como melado. Jonas ajudou Sarah a se deitar na cama que haviam preparado com lençóis limpos e toalhas. Ele tinha lido e relido os livros do Dr. Samuel, tentando aprender o que fazer se o bebê chegasse antes da ajuda. Mas teoria nenhuma o preparava para ver a mulher que amava enfrentando aquela dor brutal. Sarah estava pálida como cerração de manhã cedo, mas os olhos dela brilhavam com uma força determinada. Entre contrações, ela apertou a mão de Jonas com uma firmeza que poderia quebrar nós. "Me conta de novo sobre o berço", ela sussurrou, tentando se distrair da dor que vinha como tempestade de verão. Jonas apertou sua mão de volta e começou a falar, a voz calma apesar do coração disparado. "Escolhi a madeira mais bonita de pinho da serraria do seu tião. Lixei tanto que dá até para borboleta pousar sem machucar a asa. E entalhei umas florzinhas nas bordas, igual às do seu jardim." Mais uma contração, e o corpo de Sarah se arqueou sobre o colchão.
Jonas se sentia impotente vendo-a sofrer, desejando poder pegar um pouco da dor para si. Todo aquele vigor dos anos de trabalho, toda aquela força, e ele só podia oferecer palavras e presença. O sol começou a subir, tingindo as paredes da cabana de rosa e dourado. Jonas já não sabia se havia passado 1 hora ou 5 minutos. Seu foco era apenas a respiração de Sara e as frases de apoio que o doutor o ensinara a dizer. Você está indo muito bem. Já está quase, só mais um pouquinho. E foi aí que tudo mudou de repente. Os olhos de Sara se arregalaram, misturando espanto e um medo que ela mal conseguia esconder. Ofegante, ela murmurou quase sem voz. Tem alguma coisa errada. Não. Tá certo? Aquilo foi como um balde de água gelada sobre Jonas, um calafrio que desceu pela espinha, mais gelado que as águas do riacho atrás da fazenda do seu avô, em Santa Rita do Passa Quatro. Era exatamente o tipo de situação sobre a qual o Dr. Álvaro, médico da cidade de Campo Dourado, havia alertado. O corpo pequeno de Sara, a posição do bebê, a distância até qualquer hospital, tudo conspirava para complicar. Me diz o que eu faço pelo amor de Deus, pediu Jonas, tentando manter a voz firme, mesmo com o desespero subindo no peito. Sara apertou a mão dele com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Me ajuda a sentar. Acho que o bebê não consegue sair. Tá preso. Sem perder tempo, Jonas apoiou com cuidado as costas dela, ajudando-a a se ajeitar. O suor escorria pelo rosto de Sara, mesmo com a brisa gelada da manhã entrando pelas frestas da velha casa de madeira. O ar fresco do amanhecer já não era suficiente para aliviar o esforço que Sara fazia. A cada contração, o corpo dela parecia esgotar um pouco mais suas últimas forças. Jonas estava ajoelhado à frente dela, atento a cada movimento, até que arregalou os olhos. Eu tô vendo a cabecinha. Era real. Uma pequena porção de cabelos escuros começava a surgir, como um sinal de esperança no meio daquele caos. Sara, é o nosso bebê, ele disse, sem nem perceber que as palavras escaparam espontaneamente. Não importava mais o que McKenna tivesse dito, nem as inseguranças que rondaram sua mente durante toda aquela madrugada de vigília. Naquele instante, tudo que existia era aquela nova vida lutando para nascer. Força, ele incentivou. Mais uma vez, contudo, Sara se entregou por completo ao momento, empurrando com todas as forças que ainda restavam. O rosto dela estava rubro de esforço, os dentes cerrados. Jonas, completamente tomado pela cena, assistia hipnotizado, enquanto a cabeça saía primeiro, depois os ombros minúsculos, e então, num jorro de líquido e sangue que o deixou tonto por um segundo, o bebê inteiro deslizou para as mãos trêmulas dele. Um silêncio pesado caiu sobre o ambiente. O bebê estava imóvel, tão frágil e pequeno que parecia esculpido à mão, como aqueles bonecos de sabão que Dona Lourdes fazia para enfeitar batizados no interior. O coração de Jonas parou por um instante, enquanto ele esperava qualquer sinal de vida. Foi então que a boquinha da criança se abriu e um choro fino, agudo, mas poderoso, ecoou pela sala. Era o som mais lindo que Jonas já tinha escutado na vida inteira. O grito veio como um anúncio solene. Aquela criaturinha estava viva e claramente irritada com o frio e o desconforto. É menina? Perguntou Sara, tentando erguer a cabeça por cima da barriga. É sim, confirmou Jonas, com a voz embargada e os olhos marejados, sem saber ao certo em que momento começou a chorar. Ela é perfeita, Sara, linda e perfeita. Com todo o carinho do mundo, ele enrolou a pequena em uma manta feita à mão com retalhos dos vestidos antigos de Sara, tecidos floridos que contavam sua própria história. Quando os olhinhos da recém-nascida se abriram, de um azul tão claro quanto o céu de setembro em Brotas, Jonas
teve a impressão de que ela o encarava com uma seriedade surpreendente, como se já o conhecesse de alguma vida anterior. Ao entregar a bebê nos braços da mãe, Jonas aproveitou para examinar cada traço daquele rostinho minúsculo. Procurava, talvez, algum sinal dos homens que McKenna havia mencionado, algum traço que pudesse despertar dúvidas. Mas tudo que ele via era o que mais amava no mundo: o queixo teimoso de Sara e os próprios olhos azuis refletindo neles. "Oi, minha pequenininha", Sara sussurrou, tocando a bochecha da filha com um dedo suave. "Eu sou sua mãe, e esse é o seu pai. A gente esperou tanto tempo por você, minha flor." A bebê emitiu um som suave, parecido com o miado de um gatinho recém-nascido, buscando instintivamente o peito da mãe. Quando Sara ajeitou a blusa e começou a amamentar, Jonas sentiu uma paz profunda se acomodar dentro dele, um sentimento desconhecido, que nunca havia experimentado em seus 34 anos de vida. Sara olhou para ele com os olhos brilhando e perguntou baixinho, enquanto observava a filha mover as mãozinhas pelo ar: "E o nome dela, amor? Como vamos chamar nossa menininha?" Jonas pensou em tudo o que tinham enfrentado: o rigoroso inverno, as noites de incerteza, o medo de perder as duas pessoas mais importantes da sua vida. Respirou fundo e respondeu: "Graça. O nome dela vai ser Graça." Sara sorriu. Um sorriso genuíno, daqueles que aquecem até o coração mais endurecido. Era a primeira vez que ele via aquele sorriso desde que McKenna tinha aparecido com aquelas histórias. "Graça Whitmore", disse ela em voz alta. "Soa como um presente dos céus." A luz do sol começou a invadir o pequeno chalé, iluminando as paredes de madeira rústica e dando um brilho especial ao rosto de Sara. Jonas envolveu as duas em um abraço, sentindo-se inteiro pela primeira vez em muito tempo. Na véspera, era apenas um homem lutando contra a culpa e as acusações. Agora, ali estava ele, pai de uma criança que respirava, se esticava e descobria o mundo centímetro por centímetro. Do lado de fora, os pinheiros balançavam suavemente ao vento, e Jonas jurava que podiam ouvir uma canção sussurrada pelas árvores, uma melodia de boas-vindas à nova integrante da família do bosque.